Vamos lá? Boa noite, a paz. Hoje eu tô bem moidinha, bem cansada. Dia de médico, correria. Vamos lá para o nosso segundo vídeo, né? Cristologia. Nossa matéria, que é o estudo de Cristo. Aula passada a gente falou sobre a pré-existência dele, que significa que ele existiu antes da fundação do mundo. A coexistência dele, que é existir com alguém, ou seja, ele existiu junto com Deus Pai e com Deus Espírito Santo. Falamos algumas passagens sobre a humanidade dele, né? Ele como humano na Terra. E tá. Aí vamos lá. O restante vocês assistem o vídeo. A gente hoje vai falar sobre a divindade dele. O Cristo Deus. Como é que funciona isso aí? Tá? Várias vezes na Bíblia, Jesus Cristo é chamado de Deus. Como prova disso, João 1, que é o versículo mais conhecido, né? E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, né? Em Colossenses 2,9 diz que nele, abre parênteses, em Jesus habita corporeamente toda a plenitude da divindade, né? Ou seja, são versículos que provam essa divindade dele, de Jesus. Jesus, Deus. Vamos lá. Aí aqui a gente vai falar sobre Jesus realizando alguns atos como essa divindade, sendo aplicado ele como Deus, os atos divinos dele. Primeiro para com a criação, né? João 1,3 diz que todas as coisas foram feitas por ele. Hebreus 1,2 diz que ele é herdeiro de todas as coisas. Cristo como Deus, também em inspiração, né? João 18,37, deixa eu ler para vocês, quando eu marco assim deve ser porque é algo importante. João 18,37 diz: Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Amém? Então, o testemunho dele. A inspiração dele, né? Para isso que eu vim no mundo, para isso que eu nasci. Salvação. Hebreus, capítulo de número 5, versículo 9, vai dizer que ele é o autor da salvação eterna. Quando ele responde, ouve orações, também é uma atitude dele como Deus, né? João 14,14 diz: Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Ou seja, né? Um mero homem vai fazer? Não, só serve Deus para fazer. Na ressurreição, ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Ele fala isso lá em João 11,25, pouco antes dele ressuscitar Lázaro. Que certeza é essa dele ser a ressurreição e a vida se ele não fosse Deus? Julgamento. 2 Timóteo 4,1. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos no dia da sua vinda. Ou seja, há de julgar. Então, ele atua também como julgamento. Quem pode julgar, a não ser se não for Deus? Concedeu o Espírito Santo algo, Mateus 3,1, né? Versículo fácil aí, quando João Batista diz que eu batizo com água. Eu não sou, em outras palavras, eu, João Batista, eu sou um João ninguém. Aquele que vem após mim, que eu não sou digno de desatar as sandálias dele, ele é que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, diz a palavra. Ou seja, ele dando autonomia ao Espírito Santo, né? Para que ele venha sobrecair, né? Que ele venha sobre nós, né? Isso ocorreu no Pentecostes, né? Do Espírito Santo vir sobre nós. Então, ele concede ao Espírito Santo esse dever de vir. Então, só Deus poderia fazer isso, né? Mexer com o Espírito Santo.
conceder algo ao Espírito Santo. E ele sendo digno de adoração. Aí olha que interessante, cita Mateus 14:33, que é a passagem do mar, quando Jesus ele anda sobre as águas e diz que logo que ele sobe no barco, os discípulos adoram ele, se prostram e diz: és verdadeiramente o Filho de Deus. Ou seja, reconhecimento de que ele é Filho de Deus e ele é digno de ser adorado. Vamos falar sobre a unigenitura de Deus, o Filho unigênito. Unigênito significa o único gerado, significa o único filho, né? O filho único. A Bia é a minha unigênita, só tenho ela, não posso mais ter, a não ser que a gente adote. Então, Jesus é o unigênito, ele é o único filho de Deus. Deus não tem outro filho. Nós somos filhos por adoção, né? O zambujeiro bravo enxertado na oliveira. Mas o filho único que Deus tem, o unigênito, é Jesus Cristo. Aí aqui diz assim: alguns convites e afirmações feitos por Jesus unicamente poderiam ser feitos por Deus, como por exemplo: vinde a mim, vem cá, você que está cansado, você que está oprimido, que eu vou te aliviar. Como pode fazer isso? Como? Só Ele. É um convite que só quem é Deus pode fazer isso. Quem vai aliviar? Eu, Rose, eu posso orar por você, eu posso te dar um bom conselho, te dar um abraço, eu posso chorar com você, oferecer o meu ombro amigo, né? Agora eu garanti que se tu vir a mim, eu vou te aliviar, eu vou tirar o jugo pesado, o fardo, só mesmo sendo Deus, só mesmo sendo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Somente Ele. Jesus Cristo, Filho do Homem, tá? É o próximo assunto. Mas antes da gente entrar nesse assunto de Jesus como Filho do Homem, eu quero deixar um desafio aqui, tá? Desafio do brinde, tá? Você que vai ler aí, vai assistir esse segundo vídeo, assim que você chegar nessa parte, tu pausa e corre lá no Shalom e coloca essa frase. O primeiro a colocar a frase já tá garantido um brinde. Primeiro brinde que eu tirar da sacola vai ser pra pessoa. Eu não vou nem ver o brinde, vou enfiar a mão na sacola e pegar o brinde e vai ser... Não, vou fazer melhor. Eu não gosto dessas coisas, não. Eu gosto de... Já que é um desafio, vai ser um brinde especial, tá? Que eu vou escolher qual vai ser o brinde que você vai ganhar, tá bom? Já que vai dar pra eu saber quem é. Beleza? Vai ser o nosso desafio. A não ser que você queira mochilinha. A gente tem, né, algumas a mais. Mochilinha. Não, Rose, eu não ganhei a mochila, tô louca na mochila. Então coloca aí que você quer de brinde a mochila, que a gente já deixa separado o seu brinde extra aí, que é a mochila, tá? Qual é a frase? Olha que interessante. Jesus como Filho do Homem, Jesus na terra aqui, encarnado, né? Ele aqui entre nós, os 3 anos que ele viveu. Ele era onisciente, ele sabia de todas as coisas. Lembra do diálogo dele com a mulher samaritana no poço? Né? Disseste bem dos 5 maridos. Como é que ele sabia disso? Né? E outras passagens mais, né? Por exemplo, quando ele vem para Pedro, ele diz para Pedro assim: Pedro, hoje mesmo tu vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. E não é que Pedro negou mesmo ele? Como é que ele sabia disso? Porque Jesus ele era, como homem, aqui ele era onisciente, ele sabia de todas as coisas. Jesus aqui como homem, 100% homem e 100% Deus, ele era onipotente, dono de todo o poder. Não é à toa que ele fez milagres, ele fez paralíticos andarem, ele ressuscitou, ele curou leprosos, a mulher do fluxo de sangue e cegos, né? Então, porque ele é o próprio poder. Ele estava aqui como 100%, lembra da aula passada? Homem, mas 100% Deus também. Mas tem uma característica de Jesus aqui, como homem, que ele não aplicou, tá? Que foi, adivinha qual? A gente já disse da onisciência e da onipotência. Qual é ela? A onipresença. Então, essa frase que eu quero. Jesus na terra, ele era onisciente, onipotente, porém não era onipresente.
ele não estava presente em todo lugar. Ele poderia saber o que estava acontecendo em todos os lugares, mas ele não estava em todos os lugares. Ele era carne igual a gente. Tá bom? Então a frase é essa. Jesus aqui na Terra, ele era onipotente e onisciente, mas não era onipresente, tá? Desafio aí, você dá um pause aí no vídeo, corre lá pro grupo Shalom e escreve a frase. Primeiro que escrever, brinde extra aí segunda-feira, tá bom? Vamos continuar a aula. Jesus Cristo, Filho do Homem, é o que a gente vai falar agora, né? O tal do Filho do Homem. No Antigo Testamento, o Filho do Homem tinha 2 significados. Primeiro, o Filho do Homem ele era semelhante ao seu pai. E segundo, ele tinha direito às heranças, às herdades do pai. Certo? Então, Jesus, como Filho do Homem, ele tinha também direito a participar de tudo do pai. Ele tinha a semelhança do pai e participava de tudo do pai. Por isso que ele participou da criação e de tudo que há na terra. Mas eu quero compartilhar com vocês uma coisa interessante que poucos de nós reparamos na palavra. Eu mesmo ainda não tinha reparado isso. Números 23, 19, conhecidíssimo versículo. Mas olha que interessante que na Bíblia está escrito. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mentira, não está assim na Bíblia. Vai ver na Bíblia. Está escrito assim. Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Porque Jesus não era filho de homem. Jesus não era filho de um homem. Jesus era filho do homem. Então, o único chamado de filho do homem era Jesus. Amém? Então, eu queria deixar isso aí que eu achei bem interessante. Eu queria compartilhar isso daí com vocês, tá? Messias, vamos falar de Messias, significado de Messias do hebraico Mashia, traduzido pra gente, ungido. Para os judeus, eles acreditam que ele ainda há de vir. Esse Messias, ele vai restabelecer Israel, ele vai restaurar o reino de Davi, né? Eles acreditam que ainda vai vir o Messias, ele não acredita que Jesus era o Messias. Para nós cristãos é incontestável, indiscutível. Quem é Messias para eu, Rosiane, para você que está me assistindo aí? Quem é o Messias? Jesus Cristo. Ele é o Mashia, ele é o Messias, ele tem esse título messiânico porque ele já veio, já cumpriu o seu papel, já está à destra do Pai, só esperando o momento dele manifestar, dele vir sobre as nuvens, buscar nós, a sua igreja, a não ser que ele queira nos levar antes disso. Amém? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa sobre o Messias. Não. Aí, foi dividido um cara chamado Langston, que isso daí não tem muita importância. Ele criou uma obra, né, um livro chamado Teologia Bíblica do Novo Testamento. E ali Langston, acho que é até assim que fala, Langston, não sou boa com inglês, não tenho aula de inglês. E ele criou 3 grupos, né, para a gente detalhar Jesus sendo chamado como Filho do Homem. Primeiro grupo, referente à vida dele na terra. Aí ele cita Marcos 2,10, que diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Então é uma passagem que fala de Filho do Homem, né? Cita Filho do Homem contando um pouco da vida de Jesus na terra. Segundo grupo que ele separou, o sofrimento de Jesus, as humilhações dele, a morte dele. Aí Marcos 8,31 diz assim: importa que o Filho do Homem padecesse muito. E referente à sua segunda vinda, Mateus 24,30. Então aparecerá no céu como aparecerá no céu um sinal, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Então, é Jesus, são passagens que comprovam Jesus, o Filho do Homem, certo? Primeiro, ele se relacionando à vida dele na terra, ele citando ele sendo Filho do Homem na terra, o sofrimento, a segunda vinda dele. Beleza?
Falando de Messias, eu esqueci de citar aqui, deixa eu voltar aqui. Messias. Esqueci de citar aqui, importante isso, Daniel 7. Daniel 7, 13, 14 diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, como filho do homem, Jesus aí, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Né? Então é por isso que os judeus eles acreditam aí num Messias que ainda vai vir para fazer isso aí, para dominar a terra, para um reino que não vai ser destruído, mas mal sabe ele que já veio o Messias e ele já fez a obra que tinha que ser feita aqui na terra e virá um dia para fazer novas coisas, vai nos dar uma nova terra, uma nova vida, um novo corpo transformado, glorificado. Amém? Vamos falar agora sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Algumas características dele como Filho de Deus. Primeiro, Jesus como Filho de Deus, ele tem um sentido único. Só ele é o Filho de Deus. Vamos encontrar na Bíblia passagens que vão falar de Filho de Deus. E vai fazer alusão, por exemplo, a anjos. Depois confere aí. Jó 1:6. Adão será chamado de Filho de Deus. Lucas 3:38. Nós, cristãos, primeira epístola de João 3:10. Israel, Romanos 9:8. Seremos chamados de filhos de Deus. Como um termo, está lá na Bíblia. Só que no sentido de filho propriamente dito, gerado, unigênito de Deus, é só Jesus. Tá? Literalmente, só Jesus. Então, só Jesus é, no sentido único, chamado o Filho mesmo propriamente dito de Deus. Amém? Segunda questão, falando dele como Filho de Deus, ele é um filho gerado. Tem filho gerado, tem filho criado, tem filho adotado, né? O filho gerado é aquele que veio da minha barriguinha, Ana Beatriz. Eu gerei e coloquei no mundo. O criado, infelizmente, pode acontecer uma fatalidade, de repente, uma vovó ou alguém da família criar uma criança, ou a mãe não poder. Um exemplo de criado. Moisés não foi criado, a irmã dele foi lá, botou ele lá, betumou um cesto, colocou ele lá no rio e a filha de Faraó achou ele, né? E criou ele, cuidou dele. Então, é um exemplo de criação. E a adoção a gente já sabe, né? A gente vai lá no orfanato, ou acontece de alguém tá querendo dar a criança, não tem condições, a gente vai lá e adota, passa tudo pro nosso nome. A adoção, certo? Só que Jesus, ele é o filho gerado, certo? Somente filhos gerados possuem a mesma natureza, diz a nossa apostila aqui. Então, por esta razão, Jesus é um filho gerado. Porque não tem como ele ser adotado nem criado. Ele é gerado. Por que ele é gerado? Porque ele foi gerado por Deus para ele ter a mesma natureza que Deus. Ok? Terceiro, consciência que ele tinha de ser filho de Deus. Prova disso aos 12 anos de idade, ele já no templo falando das coisas do pai dele. Pai e a mãe desesperado, Maria e José atrás dele. Você não entende que me convém tratar dos assuntos do meu pai? Ele todo cheio de si, aos 12 anos, ele já tinha plena convicção que ele era o Filho de Deus. Ressurreição. Assim como os judeus condenaram-no pela sã declaração dele ser filho de Deus, a sua ressurreição foi um testemunho público do que ele anunciara, pois a ressurreição declarou o Filho de Deus em poder. Romanos 1:4. Deixa eu ver se eu marquei aqui pra gente. Não marquei, então depois, se eu não marquei, então só vou ler o que eu marquei. Mas diz mais ou menos assim, tem uma colinha aqui, ó. Declarado Filho de Deus em poder segundo a ressurreição dos mortos. Depois vocês leem o versículo completo, tá? Então, ele é Filho de Deus porque, vamos voltar,
Ele é o único que tem esse título, apesar de existir algumas nomenclaturas para anjo, para Adão, para nós, seres humanos, para Israel, mas o único propriamente dito filho é ele. Ele é gerado, porque o filho gerado, ele tem a natureza do pai, então não tem como, é indiscutível que ele foi gerado. Ele é consciente, né? Tanto que aos 12 anos já estava ministrando, porque ele era consciente de que ele era o Cristo. A respeito da ressurreição dele, ele foi declarado filho de Deus depois que ele ressuscitou, aí ficou incontestável, né? Porque somente quem era filho de Deus poderia ressuscitar da maneira que ele ressuscitou após 3 dias, né? Já estava, um corpo normal já está começando a entrar em estado de decomposição, e ele ter ressuscitado, né? Aí, vamos lá, a relação entre Jesus e Deus. Isso eu achei tão fofo, tão bonitinho. Eu preciso ler esse versículo com vocês. Vamos embora de Mateus 11, 27. Olha que lindo. Diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Aí vamos fazer exegese, vamos embora esmiuçar o versículo. Relação de Jesus com Deus, olha que bonitinho. Todas as coisas, a relação dele com Deus, de poder, né? Me foram entregues, a relação dele com Deus, de confiança. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, a relação dele com Deus, de conhecimento. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, a relação dele de comunhão. E aquele a quem o Filho quiser revelar, a relação dele com o Pai de vontade, a vontade dele, né? Então, se eu quiser, se for a minha vontade, eu revelo, Pai, aquilo que tu está me pedindo em oração, aquilo que tu está passando, eu cesso o vento, eu acalmo a tempestade, aquilo que tu está me pedindo, eu concedo a vitória, eu abro a porta, entendeu? Eu te dou esse presente desembrulhado. Então isso tudo depende da vontade dele. Ele tem essa relação com o Pai, o Pai tem essa abertura com ele. É tua vontade, filho? Então vamos lá, entendeu? Vamos conceder. Aí, puxãozinho de orelha aí para quem cocheia os pensamentos. Cuidado, se tua relação não tá legal com Jesus Cristo, pode não tá legal com o Pai também, tá? E para finalizar o nosso vídeo, que ficou hoje um pouquinho extenso, a gente vai falar do Abba. Abba, Pai. Lembrei até da música, né? Abba, agora eu posso dizer. Lembra quando a gente falou sobre o Abba, sobre os nomes de Cristo, os nomes de Deus? E a gente explicou a diferença entre Elohim e o Abba, Pai. Elohim é o Deus que criou tudo, inclusive eu, tudo. O mundo, o espaço, as coisas que nele há. Quando Deus está atuando como Abba, Pai, é Deus criando o homem especificamente, a figura, né, do homem, a pele, a carne, do barro. Sou eu e você, somos nós, né? Então, como é que fica essa relação de Jesus, né, com o Abba? Eu vou ler as 3 passagens e as referências de Jesus. Primeiro, na hora da morte, ele diz: Abba, tudo é possível para ti. Se for possível, passa de mim esse cálice. Gálatas 4, 6. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o espírito do seu filho que clama: Abba, Pai. Outra, Romanos 8,15. Porque não recebeste, eu gosto desse versículo, um espírito de escravidão, mas recebestes um espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Vamos explicar então a relação de Jesus como Abba, Pai? Porque ele clamou Abba? Porque ele clamou o que o criou, certo? Porque Jesus aqui na terra, ele não foi uma criatura de Deus? Ele foi gerado por Deus, fato. Houve uma semente miraculosamente introduzida no ventre de Maria, certo? Ninguém sabe explicar, é um mistério isso. Maria gerou Jesus. Então, papai, o Abba, né, que faz todas as criaturas, o criou. Então, a relação de Jesus com o Abba, Pai, é uma relação como a nossa. Só que a diferença é que ele é o nosso Abba
Como diz aqui, por isso que eu gosto de Romanos, a relação, a gente não é mais escravo do pecado, mas servo, rabandara, cantarabanda, súbia. Até senti Deus aqui agora falando isso com vocês. Nossa relação agora não é mais de escravidão. Chega de ser capacho de Satanás. Chega do diabo dominar a nossa vida. A nossa relação agora é de filho. O Abba nos criou e nos adotou. A gente pode chamá-lo de Abba, de nosso pai, porque ele nos adotou como filho. Como diz Romanos 11, a oliveira era feita só para Israel, para os judeus, só que eles rejeitaram. É uma pena, né? Alguns ramos se quebraram, diz a passagem, e fomos enxertados como jambuzeiros bravos. Glória a Deus por isso. Fomos enxergados, adotados como filho de Deus. E eu louvo o Senhor e encerro essa aula falando isso. Tu é filho do Abba e toma posse disso. Não deixa ninguém dizer o contrário. Talvez se você tem uma mãe que te excomunga, talvez você tenha um patrão que diz que você não é ninguém, que você não tem potencial. Talvez você tenha um conhecido que diz, aquela ali é amargurada. Aquele jovem ali não conquista nada, não deixa ninguém dizer que você é nada, você é filho do Abba e você pode todas as coisas porque ele vai te dar força para isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou encerrar o vídeo. Beijo grande, até sexta-feira.